Mas não falar de se matar, né? Não, por favor. Nem pensar nisso, né? É, Ah, é. Vamos lá, então. vou parar É, disso. eu marquei a aula para 1h30, né? Já estamos 5 minutinhos passados já. Se alguém entrar mais, tudo bem. Se não entrar, tudo bem também. Vocês que estão aqui, vamos começar a aula. Então, primeiro eu queria falar com vocês sobre as notas de vocês. Desde que eu comecei a trabalhar aqui na escola com vocês, essas foram as atividades que a gente fez. A gente fez vocês fizeram, né? Experimentos. A gente fez aula pelo Meet que tinha algumas perguntinhas e vocês tinham que me enviar. Isso foi quando teve o Vendaval. A gente também teve uma aula na semana retrasada que era sobre no transporte pela membrana plasmática e vocês tinham que fazer uma cruzadinha e também preencher uma cruzadinha. E daí, para a aula de hoje, eu marquei só essa aula pelo Meet e também entregar uma identificação das células. Essas anotações aqui é porque eu fiz com as turmas da manhã. E o que eu conversei com eles e que eu quero conversar também com vocês. A princípio, eu atribuí 10, uma nota máxima 10 ou 100, para todas essas atividades. Porém, eu sei que às vezes elas ficam pesadas ou algumas pessoas não conseguiram atingir uma nota tão boa. Então, eu quero conversar com vocês sobre o que vocês acham dessa avaliação. Por exemplo, ó, a aula pelo Meet, aqui naquela semana que teve o Vendaval, ela tá valendo só 0,5. E só o envio dos quizzes já vale 10. Então, esse 0,5 fica sobrando aqui. Porque não era todo mundo que conseguiria participar daquela semana, né? Que deu o Vendaval, ficamos sem energia, então não dava mesmo. Mas teve bastante gente que participou. Então, essa seria uma forma de valorizar quem participou e não descontar de quem não pôde participar da aula. Daí, aqui, ó, por exemplo, eu atribuí 8 mais 2, que fechariam 10, para aquela semana que teve a aula e teve a cruzadinha. E daí, a aula de hoje, só a participação valeria 10, mais a entrega da identificação das células, que vocês viram lá no Google Classroom, eu não coloquei aqui nenhum valor de nota, porque eu recebi algumas mensagens de alguns alunos que tiveram dificuldade para acessar. E essa dificuldade é por conta do aparelho mesmo. Por isso, eu pensei em talvez não atribuir um valor de nota aqui, nesse momento, né? Daí, as turmas da manhã, vocês podem ver aqui, ó, todo mundo votou para a gente ter uma substituição. Por exemplo, aqui você tirou 10, aqui você tirou 8, aqui você não participou e aqui você tirou 5 nessa atividade. Então, só ficariam as notas mais altas. Então, a gente teria uma avaliação aqui, ó, 2, 3 e 2 avaliações das notas mais altas substituiriam 2 das notas mais baixas. Então, vamos dizer, ó, aqui nesse trabalho vocês tiraram 10. Aqui, nesse trabalho aqui, você tirou 9. Aqui você não fez. Não conseguiu participar da aula, não fez a atividade. E aqui você tirou 6. Então, ficaria só essas duas notas aqui mais altas para ir para a média. Essas daqui eu não utilizaria, como se essas daqui fossem como a recuperação. Então, as duas notas mais baixas, eu ignoro elas. Esse foi o combinado com a turma da manhã.
Porém, se vocês quiserem, a gente pode não combinar assim. A gente pode também fazer valer todas as notas. Então, vai ser só a soma de tudo e é dividido pelas atividades que vocês fizeram. Vocês podem escolher aquilo que vocês preferem. Ou se vocês tiverem alguma outra sugestão de algo que eu não estou levando em consideração nas nossas aulas, vocês quiserem falar, eu estou aberta a escutá-los para a gente fazer a avaliação que for mais justa para vocês. Como nós estamos aqui em poucos, vocês têm o poder de decidir por todo mundo. Só a Verônica que está fazendo atividade física, daí eu acho que não pode votar, né, Verônica? Para isso, porque daí é as atividades online. Sim. Então eu queria saber o que vocês preferem. Francine, Kaique, o que você prefere? Ou que sugestão você dá para que seja mais justa? Por mim, poderia ser o primeiro que tu disse ali. Essa daqui? Soma tudo? Ou a que substitui? Substituir. Tá. A Francine, o que acha? Ah, pode ser também. Também? E a Paola? Também. E o Thomas? Ô, prof, eu estudo de manhã, só que eu conversei contigo lá no WhatsApp, que eu não consigo participar da aula de manhã. Ah, tá bom. Mas então você já sabe como é que vai funcionar. A turma da manhã votou por essa daqui, tá? Que é de substituição também. E a Verônica tá fazendo as atividades físicas. Inclusive, se quiser me dar algumas dicas do que você acha que está legal e tá chato, Verônica, fique à vontade. Já que você tá agora podendo escrever mensagens pelo celular e tal. Tá bom? Então, Tá bom. aqui, ó, eu vou mandar, eu não consegui fazer, eu tinha planejado de fazer hoje, mas depois, logo da aula com o pessoal, mas não acabou não dando tempo, hoje de manhã. Mas como eu já combinei com vocês, então, que vai ser essa forma, eu vou pedir que vocês preencham uma tabelinha com a nota que eu atribuí a vocês. Por exemplo, aqui a gente vou estar descrevendo a atividade, né? E aqui vai estar o aluno. Então, por exemplo, o Kaique. Vou colocar aqui. O Kaique, ele ganhou 10 no experimento. Daí, na aula pelo Meet, mais a cruzadinha, ele participou da aula pelo Meet e fez a cruzadinha. Então, ele ganhou mais um 10. Daí, aqui no envio dos quizzes, ele não fez. Daí ele vai escrever, não fiz. A cruzadinha, ele fez, mas ele não recebeu a nota ainda. Então, ele vai escrever aqui, ó, fiz e não recebi a nota. E daí, ele participou da aula hoje. Ele vai colocar aqui, participei. Vocês só vão preencher isso aqui lá no formulário. Essa atividade aqui da identificação das células, se vocês quiserem fazer, é um joguinho bem legal. Inclusive, eu sugiro que vocês façam para memorizar, porém eu não vou avaliar. Eu tinha solicitado que vocês me enviassem no Google Classroom, mas como não são todas as pessoas que vão conseguir fazer por conta da dificuldade de acesso pelo celular, eu não posso cobrar de todo mundo, né? Então, eu vou deixar livre para não precisar entregar essa atividade aqui. Então, no lugar disso, eu vou pedir que vocês só preencham essa tabela aqui. E assim, eu não vou conferir de todo mundo se realmente tirou aquela nota, até porque eu lembro da maioria dos trabalhos de vocês, inclusive porque vocês fizeram vários vídeos, né? Então eu lembro do rostinho de vocês nos vídeos, do nome de vocês. E por isso, eu não vou conferir se vocês estão sendo sinceros ou não com a nota que vocês estão colocando ali. Porém, eu não vou conferir de todos. Alguns eu vou selecionar para ir lá olhar. Se eu ver que a pessoa está usando de falsidade e não está sendo sincera, eu vou fazer questão de atribuir 0 a tudo, porque se vocês precisarem refazer alguma atividade, vocês podem falar comigo, não tem problema nenhum.
mas fazer alguma troca ali de nota só porque é interesse, quer talvez ter uma nota maior sem ter aprendido, eu não acho tão legal. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu sei que não é pra quem tá aqui nesse grupo, mas é porque eu sei que depois eu vou colocar essa gravação disponível para todos, mas é que tem gente que tá entregando as atividades sem ter feito. E coloca lá no Classroom que fez e na verdade não fez. Então, essas pessoas que estão fazendo isso, eu solicito que parem de fazer isso, porque eu vou começar a simplesmente atribuir 0. Não vou dar uma segunda oportunidade para essas pessoas fazerem as atividades. A partir desse momento, né? As que essas pessoas fizeram isso antes, tudo bem. Daí não tem o que eu fazer. Sobre copiar as questões do colega, que tem algumas pessoas que fizeram isso. Se vocês quiserem compartilhar, dividir as respostas, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, na primeira atividade que eu pedi para vocês, eu pedi para que vocês compartilhassem e que fosse feito em dupla. Porém, tem algumas atividades que elas não são para ser feitas em duplas. Por exemplo, eu peço para vocês fazerem a cruzadinha e alguém envia a cruzadinha que fez para o colega, e esse colega envia para mim, e o outro colega envia para mim a mesma cruzadinha, e o outro colega envia para mim a mesma cruzadinha, que vocês tinham que criar, então não tinha como copiar um do outro, não tinha como ser igual um do outro. Então, isso é bastante chato, e eu peço que vocês não façam isso, porque eu também vou começar a atribuir 0 para todo mundo, inclusive para aquele que passou, então, a cópia, tá bom? Vocês devem compartilhar as informações e as atividades, mas peçam para os seus colegas não fazerem exatamente igual. Então, muda uma coisinha, outra, não precisa mudar tudo. Faz com a sua caligrafia. Porque só escrever já ajuda a memorizar, tá bom? E a aprender. Então, esses são os avisos sobre as notas de vocês, então. E os nossos combinados. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Vocês que estão aqui são os amorzinhos, né? Sempre fazem todas as atividades, tudo certinho. Lógico, né? Mas é exemplar. Pois é. Eu vou só parar de compartilhar minha tela e vou compartilhar de novo para ficar mais fácil aqui para mim. Pronto. Então a gente vai relembrar rapidinho de tudo que a gente viu sobre membrana plasmática e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as organelas. Então vamos lá. Então só para relembrar. Vamos lá. Francine, quais são as funções mesmo da célula, da membrana plasmática? É permeabilidade seletiva. Isso. Eu não lembro mais. Muito bem, permeabilidade seletiva. Tem mais alguma? Como? Envolver material genético. Material genético não, mas todas as organelas, né? Isso mesmo. Muito bem. É basicamente isso mesmo, né? Interação celular, permeabilidade seletiva, mantém as condições adequadas para a célula, faz o revestimento delas. Muito bem. Vocês lembram o que é essa parte aqui da nossa membrana plasmática? Esse que tá em destacadinho aqui, ó. É aquela bicamada de fosfolipídios, né? Isso, muito bem. Que é feita de lipídios, proteínas e carboidratos. Vamos só relembrar, a gente tem um óleo, uma carne e um pão. Qual que tem mais lipídios? Se não me engano, a carne, né? O óleo, né? Paola, desempata aí.
Temos um na carne e outro no óleo. Oh, mas peraí, lipídio e a gordura, não tem óleo, né? Tá, mas a carne também não pode ter gordura. Carne é proteína. E pão é carboidrato. Alguém, então não tem mais. alguém concorda? Alguém discorda com a Francine? Ou com o Kaique? Ai, eu tenho certeza que Eu vou no óleo. Temos um com a Francine, 0 com o Kaique. Sem remorsos, Kaique. Verônica. Sinto muito. Depois de ficar sem foto no WhatsApp, não vem reclamar. Mas não me importa com isso. Eu mando mensagem. Ou falo contigo, por que eu vou querer mandar mensagem? Tu mora junto comigo, guri. Verônica, você que acha? Não peguei essa parte porque eu saí. Tava travando pra mim. Ah, tá bom. Eu perguntei qual que tinha mais lipídios. Um óleo, uma carne ou um pão? A Francine, ela votou no lipídio, o Thomas foi com ela e o Kaique discordou. Votou no... Boto no óleo. É. Daí a gente tava desempatando aqui. Vou com a Fran. Vai com a Fran também? E a Paula? Eu tenho certeza que eu tô certa. Eu vou com a Francine também. Nossa! Tchau, bye bye. Falou! Verdadeiramente também tenho que ir com a Francine dessa vez. Na próxima a gente vai junto, né, Kaique? Então, os lipídios são Vou ótimos. lembrar disso na próxima aula. Pode lembrar. A Francine já falou, né? Os lipídios são as gorduras, as proteínas são a carne e o carboidrato é como se fosse o pão. Então, esse aqui é o nosso modelo mosaico fluido da bicamada lipídica. Vamos repassar aqui. Essa aqui é a nossa estrutura do fosfolipídio, que eu falei para vocês lembrarem do fósforo. Tem uma parte que parece com a cabeça de um fósforo, a parte de baixo que parece com um palitinho do fósforo. E a parte de cima é polar e a parte de baixo é apolar. Isso a gente dá o nome de moléculas anfipáticas. As proteínas. Alguém lembra para que servem as proteínas na bicamada lipídica? Transporte de substâncias. Isso! Muito bem. A Francine está, sabendo tudo. Muito bem. Elas ajudam, são transportadoras facilitadoras. E esses daqui, quem lembra o nome? Qual? Ah, esse aí? Isso. O colesterol? Isso. Tá escrito ali. Tá escrito? Ah, é verdade, né? É o colesterol. O colesterol, ele ajuda na fluidez da membrana. Então, ele fica entre os fósforos e lipídios, deixando elas mais rígida ou menos rígida. E esse daqui, gente? Qual que é esse daqui? Paola, qual é esse? É carboidrato. Não, acho que é glicolipídio, não? Agora foi com o Kaique, hein? Poxa, eu devia ter perguntado pra todo mundo, né? Desculpa, Kaique. Mas realmente é formado por glicolipídios. Na verdade, não é bem esse nome ainda. Formado por glicolipídios. E também é formado por carboidratos. Vamos ver se mais alguém tenta. Começa com glico. Glicocálix. Isso, muito bem, gente. Então, esses são glicocálix, que são formados por principalmente carboidratos. Carboidrato, quando entra no nosso corpo, vira glicose. Glicose associada a uma proteína, a gente chama de glicoproteína. Glicose associada a um lipídio, a gente chama de glicolipídios. Juntos, ambos formam um glicocálix, que atua no reconhecimento, adesão e na proteção celular. Então, aqui a gente tem vários glicocálixes ao redor das hemácias. Muito bem. A gente também falou das microvelocidades, que são esses pequenos dedinhos aqui para facilitar a absorção de material na membrana plasmática. Também falamos aqui das interditações, de como a membrana ela se une com outra parte. E daí a gente falou na aula retrasada sobre os transportes pela membrana. Transporte passivo e transporte ativo. O passivo não tem gasto de energia, o transporte ativo tem gasto de energia. Vamos lá. Desses três aqui, qual deles é o soluto que se move? Ou seja, o açúcar, o sal ou o café é que se move. E não a água.
Eu acho que é osmose. Não lembro. Osmose? O soluto. O soluto é o pequenininho, né? Um grandão. Temos dois na osmose. Thomas, qual você acha que é? Não, calma, não é osmose, não. Ô, Porque na peraí, osmose a água se facilitado? move, não. Não Tá é falando do difusão soluto. facilitada? Não sei, não. Não, Qual que você confundi legal agora. Verônica, qual você acha que é? Paola, qual você acha que é? Acho que é o do meio. Difusão facilitada. Eu também tô nessa. Ou não é? Ai, meu Deus. Pode ser que sim. Eu só queria ver a Paola e a Verônica, a opção delas também. Estão aí? Bom, então vocês realmente acertaram. Opa, ouvi um barulhinho. Qualquer coisa vocês podem escrever no chat também, tá? Eu tô acompanhando aqui. Realmente, a difusão simples e a difusão facilitada, quem se move é o soluto. Inclusive, não sei se vocês lembram que tinha uma questão que eu perguntava qual que era a diferença entre a osmose e a difusão. Aqui, então, quando é difusão simples, a gente tem uma passagem pela membrana, e quando é facilitada, a gente tem a facilitação por uma proteína. Só para lembrar. Daí aqui, ó, tá passando de forma facilitada a proteína canal. E a osmose, como vocês mesmos lembraram muito bem, é a água que se move sempre para o lugar que há mais concentração de soluto. Muito bem, gente. Então, aqui, ó, a osmose. A água passando. Qual desses três aqui, o meio, ele é o mesmo? Quer dizer, o meio não, né? A concentração de soluto dos dois lados é igual. É meio isotônico? Isso. Iso de igual. Aqui no meio hipertônico, a gente tem o meio extracelular mais cheio, mais concentrado. E aqui no meio hipotônico, a gente tem o meio intracelular mais concentrado. E quando a gente tem o transporte transporte não, o gasto de energia para fazer o transporte, a gente está indo no que não é natural. Então aqui, ó, tem pouquinhas bolinhas, então é do menos concentrado para o mais concentrado. Isso a gente diz que é o transporte ativo, que gasta energia utilizando bombas de sódio e potássio. Aqui uma tabelinha que resume tudo isso que a gente já falou e que a gente viu nas aulas na semana retrasada. E uma questãozinha para a gente ver se realmente memorizou agora para treinar. Paola, pode ler pra gente essa? Aham. Bicamada, lipoproteica e mosaico fluido. Essas características são presentes em quais partes da célula? Membrana plasmática, ribossomo, citoesqueleto, citoplasma. Qual você acha que é? Membrana plasmática. E os demais? Thomas, Kaique, Verônica, Francine. Eu também vou com a Paola, membrana plasmática. Thomas e Verônica. Também. Já que todo mundo foi na A, né? Vamos junto. Unida, né? É isso aí. Membrana plasmática. Essas outras aqui são organelas. A gente vai falar delas daqui a pouco. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver um videozinho. Eu vou pausar minha tela aqui e vou começar de volta só um pouquinho, tá? Ok. Então, a gente vai estudar agora as partes, as organelas do nosso corpo,
das nossas células. E para isso eu vou utilizar agora esse vídeo que vai ser bem rapidinho, apesar dele ter 8 minutos, eu só pego um pedacinho dele pra gente falar. E daí, depois que a gente vê o vídeo, que eu vou estar conversando com vocês, eu vou retomar perguntando igual a gente está fazendo agora, tá? Então, vamos lá. Ó, então, ele está entrando para dentro das células, que é a nossa base estrutural e funcional do nosso organismo. Então, primeiro, ele retoma ali de como foi importante os nossos instrumentos ópticos. Porque sem o primeiro microscópio, que foi em 1590, a gente não conseguiria ver as células. E foi na Holanda, com essa pessoa ali, que foi possível observar um pedaço de cortiça. E observando, ele percebeu que tinha várias cavidades. E essas ele chamou de células. Então, só que a estrutura celular ela começou a ser descrita só em 1833, quando essa pessoa descobriu o núcleo celular, que é presente nas células eucariontes. As células eucariontes, elas possuem um material genético rodeado por uma membrana que o individualiza no citoplasma celular. É diferente das células procariontes que a gente encontra nos seres simples como as bactérias. Nessas, o material genético está bem disperso no citoplasma. Uma célula eucarionte ela tem 3 partes celulares principais, que são a membrana celular, o citoplasma, que é esse que ele está mostrando, e o núcleo, que contém o material genético. Essas são as bem principais. As vegetais, elas já têm uma diferenciação entre células animais, elas são maiores, elas possuem vacúolo, parede celular e ausência de centríolos. No citoplasma é onde estão as organelas e onde ocorrem as reações químicas. Então, ó, esse daí que vocês estão vendo amarelinho é chamado de centríolos. Eles são importantes na divisão celular. Essas daí são as mitocôndrias, que realizam a respiração celular. O retículo endoplasmático ele transporta substâncias. Os ribossomos, esses verdinhos, sintetizam proteínas. O complexo de Golgi ele vai processar essas proteínas, adaptando elas para as funções necessárias. Os lisossomos eles são responsáveis pela defesa e pela nutrição da célula. E esse branquinho aqui que vocês estão vendo, a gente chama de citoesqueleto, que dá forma e auxilia na movimentação escolar. Esse daqui são os plásticos, eles são organelas bem exclusivas das células vegetais. Então, eles têm a capacidade de absorver a luz solar e sintetizar essa luz. Esse aqui são os vacúolos. Esse aqui é o núcleo, onde se armazena as informações genéticas e ocorre o controle das reações químicas da célula. Todas essas organelas elas trabalham juntas, em um processo de interdependência. Porém, para a gente conseguir estudar isso, a gente vai ter que olhar cada uma delas. Então, vamos lá. Já. A gente vai falar agora de cada uma delas. Porém, antes, uma questãozinha que também estava no vídeo. Francine, você pode ler para a gente? Bora. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo definido são chamadas de autotróficas, heterotróficas, eucarióticas ou procarióticas. Qual você acha que é?
Pera aí. Os demais também já ajudem a pensar. Acho que é eucarióticas. Eu também acho que é eucarióticos. Alguém para discordar do Thomas ou ir junto com ele? Eucarióticas. Núcleo. Deve ser. Muito bem, gente. São as células eucarióticas. Autotróficas são aquelas que produzem seu próprio alimento, né? As heteróficas são aquelas que não produzem seu próprio alimento. Nós somos seres heterótrofos. Eucarióticas têm núcleo definido. E procarióticas não têm núcleo bem definido. Ué? Tá, tudo bem. Agora, eu queria que... Vamos ver, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês tentassem se identificar com cada um desses. Mas eu vou pedir então para cada um ler um em voz alta. Daí o Thomas começa, depois vai a Verônica, a Paola, depois o Kaique e depois a Francine. Cada um lê um. A mitocôndria, o núcleo, o complexo de Golgi. Em voz alta, por favor. Mitocôndria, centro das atenções, sempre com muita energia, gosta de queimar gordura, pode ser perigosa quando estressada. Vai lá, Verônica, lê a próxima. Núcleo. Mania por controle, dá ótimos conselhos, gosta de dividir o que tem. Seu único defeito é amar demais e querer espalhar seu material genético. Paola. Complexo de Golgi. Gosta dos correios, guarda tudo que compra, manda os Ubers para deixarem os amigos em casa. Kaique. Tá, Francine. Ribossomos trabalha muito, sempre fazendo coisas para outras pessoas e gosta de whey. Francine, vai lá. Lisossomo. Sempre com fome, humor ácido, quando se descontrola, pode causar um estrago grande. Vai lá, Thomas, de volta. O próximo. O que é ali? É rei rugoso mesmo? Isso, é retículo endoplasmático. Tá. Melhor amigo do núcleo, é de confiança, se estressa fácil, sempre dá lugar na sua casa para os ribossomos. Isso. Verônica. Próximo. Realiza, faz detox de verdade, gosta de colocar os músculos para trabalhar, gosta de uma... É o que lá? Não dá para ver direito? Esteroides. Você toma trobolona. E a Paola, pode ler o próximo? Cloroplasto. Vegana, gosta de verde, faz crossfit, acho que é assim que se fala, discretamente, hippie. Então, eu queria saber o que vocês acham. Qual vocês se encaixam aí? Eu e nenhum, né? Porque a maioria gosta de academia, tomar whey. Não, academia só a gente gosta, né? Mas tipo, whey. Ah, mas tem o lisossomo ali que gosta de comer bastante. Cadê a Paola? A Paola é aquela que gosta de comer bastante. Pois é. Não, a Paula gosta mesmo é do banheiro, né? Que não sai de lá. Ah, é? Aí, olha, todo mundo denuncia a Paola no lisossomos. E o Kaique, qual que é? Vocês denunciam que ele é, então? Ai, o Kaique? Ai, meu Deus. Eu acho que é mitocôndria. Ai, mitocôndria. Francine, qual você acha que é? Eu sei lá. E a Verônica, qual você acha que é? Eu acho o núcleo. O núcleo. E a Francine, o que vocês diriam da Francine que ela parece? Qual característica? Meu Deus.
Não podemos esquecer do Thomas, né? Não vamos Claro, esquecer do Thomas, podemos jamais. esquecer de mim. Podemos esquecer. Não dá nada não. Mas vamos terminar de falar da Francine primeiro. Oh! Qual vocês acham que ela tem característica? Ela parece... Gente, fiquem quietos, isso mesmo. Olha, eu acho que ela tá parecendo com o retículo endoplasmático rugoso. Tem bastante amigos quietinhos. De Isso confiança. mesmo, professora. Isso mesmo, professora. É medo mesmo, professora? Medo. Ah, então Ninguém- então eu acho que deve ser o núcleo, né? Porque ela manda, ó, todo mundo fica Oh, quietinho. não. Sou poderosa, respeita. Não, deixa eu ver. Eu acho que o dela, acho que é lipossomos. Ribossomos. Trabalha muito, sempre fazendo coisas para outras pessoas. Que legal. Oh, o que é o whey? Lipossomos. Ah, o lisossomos? Ai, meu... Sempre tá com fome, humor ácido. Quando se descontrola, pode causar um estrago grande. Pode Oh, ser? Aí, acabou. Uhul, vamos pra próxima. Vai lá, Thomas. E o Thomas? O que vocês diriam? Qual ele parece? É, nada a declarar, já acabou já. Oh, o que é detox? Detox. Deixa eu até ver se eu acho aqui uma imagem para mostrar para vocês. Professora, não seria algo que faz no corpo, alguma coisa assim? Tipo uma Isso. plástica? Tem, por exemplo, eles falam, vou tomar o suco detox. É um suco que faz uma reposição de algumas substâncias que dão elasticidade para a pele. Tem uns sucos verdes, bastante, por exemplo, suco com couve, tem bastante detox. Tem uns sucos bem gostosos, e tem outros que não sabem fazer, né? Mas que são bem saudáveis e ajudam no colágeno mesmo, na elasticidade da pele. O whey, ele é normalmente, quem faz academia gosta de tomar whey. Um pré-treino, algo assim. Ou um pós. Isso, porque ele ajuda a elaborar as proteínas necessárias para o nosso corpo. Então, por isso que... E o ribossomo gosta mesmo de whey. Vocês vão ver mais pra frente o porquê. Mas ainda ninguém disse qual é o Thomas. Qual que se parece mais? Acho que o Thomas é misturado com lisossomo e complexo de Golgi. Lisossomo e complexo de Golgi. Gosta de correios. Guarda tudo que compra. Você guarda tudo, Thomas? Ah, claro, né? Não, eu considerei o último do complexo de Golgi. Agora deu lisossomo, daí eu considero todos. Manda Ubers para deixarem os amigos em casa. Ó, que fofinho. E nada, nós leva na garupa pra casa da bike. Ó, que fofinho. Muito bom, viu? Faz o próprio Uber. Muito mais chique isso. E todos do lisossomo. Acho que falta... Muito bom, interessante. Só faltou a gente falar da Verônica, né? A ver. Que isso? Nada? Deixa pra lá. Complicado. Qual vocês acham que encaixa com a Verônica? A Verônica acho que é núcleo. Não, núcleo não. Eu sei lá, eu chutaria eles somos. Eu acho que Lisossomo. a da Verônica é o núcleo. Mania por controle. Dá ótimos conselhos. Você dá bons conselhos, Verônica? Às vezes, quando precisa. Tá bom, depois você me dá uns conselhos, então, para as aulas que estão sendo não remotas. Isso fala da Verônica. Seu único defeito é amar demais e querer espalhar seu material genético. Nossa, que chique. Então, a gente vai falar agora sobre cada uma dessas organelas e o que elas fazem de verdade no nosso corpo, por que a gente pode ter essas comparações para elas. Então,
Sobre eu acho que eu sou um pouquinho do núcleo agora, né? Porque eu tenho que controlar tudo. Mas é um controle pensando sempre no bem de vocês, né? Então, também sempre tô com fome. Tem um pouquinho do lisossomo ali. E deixa eu ver o que mais. Acho que esses dois são bons. E o ribossomo também. Ribossomo um pouquinho. Vamos seguir lá. Então, essa partezinha aqui, a branca. Qual é o nome que vocês lembram que vocês viram no vídeo? Se alguém lembrar, né? Ou pode chutar. Como? Isso, citoplasma. Citoplasma é como se fosse o nosso mar ou o nosso ar. É a região que se localizam as organelas da nossa célula. Ela é transparente e ela é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. Então é nela que acontece tudo. Esse aqui é o nosso citoesqueleto, que vocês viram naquela partezinha branca, que dá sustentação para a célula e que dá resistência e coordena a distribuição das organelas na célula. Alguém lembra o nome desse aqui? A mitocôndria? Quase. Opa. Eita! Centríolos. Ah! Muito bem, Kaique! Como você sabia? Nossa. Pois é, os centríolos eles são bastante importantes para a divisão celular e eles têm esse nome porque eles tentam manter uma estrutura de centro da célula mesmo. Mas eles só têm uma função na hora da divisão celular. Então aqui ó, a gente tem os centríolos, esses amarelinhos. E qual vocês acham que são os retículos? Qual dessas cores? É o azul mais forte ali, ó. Azul, Dois azuis. os dois. Porque tem dois, né? O rigoso e o liso. Ó, mas aqui tá em volta daquele círculo vermelho laranjado também, não é? Não, pera, não é o azul, é outro, né? Não, é o laranja e aquele azul escuro, entendeu? É isso aí, o azul escuro e o laranja. Paola, Verônica, Thomas, o que vocês acham também? Concordam com o Francine e o Kaique? Sim. Vocês falam, tá falado, né? Sim. Confiança, né, nos amigos. Núcleo. Então, realmente, gente, eu vou passar demais. É essa partezinha aqui, principalmente essa laranja. Esse aqui vai ter outro nome, esse azul. Mas, normalmente, o retículo, ele também tem esse formato. Então, é super justo vocês apontarem ele também como um retículo. E nele ocorre a síntese e o transporte de várias substâncias. A gente tem um retículo que ele é rugoso, que é esse que tem essas bolinhas aqui que são os ribossomos, e a gente tem o liso, que é esse que tem essas partes literalmente sem ribossomos que são consideradas lisas. E essas vesículas aqui, ó, elas são enviadas para o complexo golginiense, onde eles podem secretar aquilo que a célula não quer mais. E qual que é esse complexo golginiense, então? A gente já sabe que aqui nesse laranja é o retículo endoplasmático rugoso e liso. Sempre ao redor do núcleo, o que vem primeiro é o retículo endoplasmático rugoso e liso. E depois? Onde que está o complexo golginiense? Esse complexo golginiense seria o que não é, no caso, liso, né? Que daí seria o azul forte? Então, o retículo endoplasmático rugoso é aquele que tem as bolinhas, que tem o ribossomo. E o liso é o que não tem o ribossomo, mas ele também seria essa parte aqui que tá em laranja, só que não tá com bolinha. Os dois estão aqui daí. Ah, tá, entendi. Acho que o complexo, então, é o rosa. O rosa. Uhum. Alguém tem uma opinião diferente?
Tá bom. É o azul, gente. Porque esse rosa aqui é uma outra coisa. Mas poderia ser também, né? Porque ele tem um formato assim, meio de onda e tal. Poderia ser também. Mas no caso é só porque ele é maiorzinho aqui e o formato é realmente de bolinhas. Porque o complexo golgiense, ele é como se fosse... Lembra que quando a gente tava fazendo ali, comparando as organelas com a gente comparou o complexo golgiense com aquele que envia cartas. Ou a gente comparou com o Thomas, que faz Uber. Então, o complexo golgiense, ele tem o hábito de embolar as coisas que não vão ser mais utilizadas e mandar para fora. Ou aquilo que vai ser utilizado e colocar para dentro. Então, por isso que ele tem esse formato, assim, meio de bolinha e faz vários círculos também. Mas ele não está tão próximo do núcleo e ele está mais na parte externa da célula para conseguir realmente expelir para fora o que for necessário. Viu, Thomas? O seu trabalho é muito importante. Então, ele não só transporta, mas quando ele transporta, ele tem que armazenar o que ele vai transportar para fora. Então, quando ele está transportando... Thomas, você já derrubou alguém da garupa quando você estava levando de Uber? Eu não. Não? Não. Nunca levou coisa dos amigos e derrubou? Já que você faz bastante isso? Ah, talvez, só que não lembro. Então, eu tava tentando fazer essa analogia porque quando a gente está transportando, às vezes, bateu aqui, bateu ali, e nesse exportar da substância, ele acaba transformando também um pouquinho o formato delas. Mas, então, esse é o papel do complexo golgiense. Mas é só isso, assim, mas ele é muito importante. E esse aqui, gente, alguém tem uma ideia de qual daqueles nomezinhos que a gente falou lá, que a gente comparou com a gente, ele poderia ser? Alguém consegue associar o desenho lá? Esse é difícil. Esse aí, se bobear, é ribossomos. Isso! Muito bem, Francine. Então, esse aqui é o ribossomo. O que acontece? Lá no nosso núcleo aqui, ó, a gente produz o nosso DNA, só que o nosso DNA é uma cadeia gigantesca. E o nosso DNA, ele precisa ser aquele que comanda, né? Precisa ser igual a Verônica e a Francine, que gostam de mandar. Então, precisam comandar o que a célula vai fazer pro bem da célula, claro. Só que, como eles são muito grandes, eles não conseguem sair daqui de dentro do núcleo para mandar realmente nas células. Então, vem aqui uma substância e transforma em RNA, que é como se fosse uma cadeia menor daquela, uma cópia daquela que a gente tem aqui do nosso DNA, mas ela é menor. E daí, quando sai para fora, quem é responsável por sintetizar essa cadeia é o ribossomo. O que é sintetizar as substâncias? Quando vocês fazem uma síntese textual, vocês fazem um resumo do resumo. Quando a gente vai fazer uma síntese de um filme, a gente assiste o filme e resume ele. Então, a síntese é deixar somente o essencial, para que aquilo consiga ser compreendido. E o ribossomo, ele faz isso com o RNA, o DNA e o RNA. Então, quer dizer, com o RNA só, gente. O RNA, ele entra aqui, ó, vocês estão vendo que ele está passando aqui, né? E quando ele vai passando, ele vai formando uma cadeia aqui que tem proteínas que sintetizam muito mais a informação do que precisa ser produzido. E dependendo qual é o tipo de proteína síntese que é formada, vai ser formada uma substância diferente para a célula. Por exemplo, essa aqui é azul, laranja, azul. Então, vai formar um tipo de substância. Se aqui fosse laranja, azul e azul, Bom dia. formaria outro. Tudo bem, Verônica? É a minha irmã, professora. Tá bom. Bom dia. Então, aqui esse é o papel do ribossomo. Então, síntese
de proteínas. Ó, aqui tá entrando o RNA e aqui tá vendo a síntese desse RNA, ou seja, um resumo da informação que vai para a célula. E ele é bem pequenininho, ó, ele é 25 nanômetros, que a gente não consegue ver, né, gente? Mas é bem pequenininho. E o ribossomo, ele tem tudo, então, na célula. Ó, aqui no retículo endoplasmático granuloso e no não granuloso. Ele não tá, mas no resto da célula ele tá em tudo. E essas daqui, gente, essas laranjadas, qual vocês acham que é? Esse aqui eu acho que não tinha, não tinha sim, tinha sim. Tinha naquele que a gente associou aqui a algumas pessoas. Lisossomos. Uhum. É isso? Isso, a gente associou os lisossomos a Paola, né? Que gosta de comer bastante e ajuda a célula. Então, os lisossomos, eles ajudam a digerir as substâncias para a célula. E isso ocorre várias inúmeras enzimas digestivas. E elas fazem uma importante função de reciclagem dos componentes celulares envelhecidos. Além da defesa de agentes externos, eles também têm o poder de autofagia, ou seja, eles se autoconsomem para ter substâncias necessárias para a manutenção da célula e também o reparo da membrana. Então, aqui ó, a gente tem um lisossomo, são essas bolinhas assim. Por isso que é responsável por comer. E os peroxissomos? Esse eu acho que a gente não falou lá. Os peroxissomos já tem... Ó, o desafio de vocês é tentar identificar qual desses desenhos aqui é o peroxissomo. Aqui tá a membrana. Ó, aqui tá um negócio azul. Aqui tem um negócio verde. Outro negocinho verde aqui, ó. Outro azul. Outro amarelo. Enquanto vocês pensam qual pode ser, eu vou falar um pouquinho sobre o peroxissomo. O peroxissomo, ele é responsável por decompor e proteger as nossas células de substâncias tóxicas. Por exemplo, a água oxigenada é tóxica. Há uma substância no peroxissomo que decompõe a água oxigenada quando ela chega perto da nossa célula, para que não entre essa água oxigenada e faça mal para nós, causando então uma intoxicação. Então, qual vocês acham que é o Acho que é o verde. verde? Qual desses verdes? Esse aqui ou esse aqui? Esse que tem mais ali, que parece umas Eu bolinhas. também. Esse que Aqui é um ácido, parece verde, assim, parece que combina. Então vamos lá. É o verde mesmo. Só que é esse verdinho pequenininho aqui, ó. Essas daqui eu acho que são as mitocôndrias, sabe por quê? Porque as mitocôndrias têm essas voltinhas para dentro. Esse aqui a gente já identificou, né? Que é complexo golginiense. Esse aqui a gente já identificou que é o centríolos. Esse aqui também já identificamos os ribossomos. E os peroxissomos, eles também ficam mais na extremidade, assim. Mas pelo menos a cor estava tudo certo, hein? Professora, eu queria tirar uma dúvida. Pode tirar. O ácido, ele causa muito mal pro estômago ou não? Qual ácido? Aí eu não sei, porque nós estávamos com dúvida aqui. Luna, sai fora, meu Deus do céu. É porque, assim, vai depender muito do ácido, muito da pessoa. Por exemplo, se você tomar cloro vai quase te matar. É um ácido extremamente perigoso para o corpo. Não tem como. A célula... De fruta, sim. Sal de frutas. Não, não. Esse não faz muito mal, não. Esse tá. é um ácido bom. Qual mais aí que falaram? É que minha irmã tá me enchendo o saco aqui. Não, professora, é que minha avó ela não pode comer essas coisas com ácido. Por isso que ela perguntou. Ah, sim. Assim,
Não, às vezes, se o peroxissomo da pessoa tá prejudicado, é realmente recomendado que a pessoa não coma. Porque se, ó, a água oxigenada muda a coloração do nosso cabelo. A água oxigenada muda, ela consegue matar alguns insetos. E em nível celular, se esses peroxissomos estiverem debilitados, o que não é o caso das pessoas mais novas como nós, pode fazer muito mal. Em nível celular, assim. Pode deixar a célula muito mais velha, a pessoa vai começar a ter mais dificuldade para se alimentar, porque vai deteriorando a parte da digestiva. Não somente isso, mas a pele vai começar a ficar um pouco mais flácida, porque tudo, nosso corpo, ele copia uma célula e replica ela, né? Então, se uma célula está mais doente por causa disso, porque está com ácido demais, ele vai copiar e vai replicar, copiar e replicar. E dali a pouco o corpo inteiro vai ficar cada vez mais doente. E com células cada vez mais doentes. Inclusive, é assim que é o processo de envelhecimento. Só que com o aumento da acidez, esse processo vai ser muito mais rápido. Então, a lipossoma pode Então, falar. no caso, meio que os ácidos fazem a gente envelhecer? Sim, eles contribuem, mas depende do ácido também. Porque tem alguns ácidos que eles até são utilizados no tratamento de manchas, por exemplo. Mas é muito específico. Daí, tem uma manchinha aqui, quer tirar essa manchinha. Daí utiliza tratamento de ácido. Porque essa célula realmente sofre uma variação. O que vai variar para dizer se vai ser bom ou vai ser ruim para o teu corpo é a quantidade. E daí, principalmente com nós, que não, às vezes não cuidamos da alimentação como deveríamos, não fazemos acompanhamento com nutricionista, essas coisas, a probabilidade da gente acabar exagerando no ácido ou acabar deixando de consumir pelo menos o mínimo necessário é muito alta. Então, a gente tem grande possibilidade de se fazer mal para nós mesmos, né? Por exemplo, o ácido da laranja. É muito importante a gente tomar uma determinada quantidade de gramas por dia. Se tomar mais do que isso, vai causar alguns problemas. Agora eu não tô lembrando quais são eles, mas tem várias coisas no corpo que podem ser derivadas de tomar suco de laranja demais, porque tem vitamina C no teu corpo demais. Mas o processo inverso, quando há falta, também é ruim. O processo inverso, eu sei que daí você não vai absorver o ferro. Se você comer feijão e não comer uma laranja junto, não adianta nada para absorver ferro, porque teu corpo não vai absorver. E daí tu vai ficar com uma deficiência de ferro, vai causar anemia, que vai causar outros problemas no nosso corpo. Então, é sempre assim. Em exagero ou em falta, é um problema. Tem que ter um equilíbrio. Para tudo, né? E o ácido é a mesma coisa. Mas principalmente para as pessoas idosas, se não pode tomar, não pode nem ficar brincando, porque senão é ruim para as células. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Sim, obrigada. De nada. Vamos fazer um exercício? Thomas, pode ler pra gente? 2. As organelas citoplasmáticas desempenham nas células importantes funções. Das associações abaixo, uma é incorreta, assinale. Número A. O retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. Essa organela é abundante em células do fígado. B. O complexo de Golgi é mais desenvolvido em células secretoras e é responsável pela modificação e eliminação de secreções. C. Os lipossomos exercem funções autofágicas, contribuindo para a renovação do material citoplasmático. D. O retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, em células de pâncreas e em células caliciformes intestinais. E os peroxissomos atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares, processo fundamental para a construção
da membrana plasmática. Obrigada, Thomas. Então, ele quer errada. Qual vocês acham que está errada? O que é autofágica? É aquele processo de se autocomer. Que a célula tá aqui uma substância, a célula vai lá, engloba ela e utiliza ela como alimento. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, daqui a pouco eu pergunto. Ou se quiserem falar, já podem falar. Alguma já sugestão de qual tá errada? Eu acho que é a C. C. Vamos pensar quem que a gente associou ao lisossomo. Eu acho que é a B. B. Quem que a gente associou ao complexo Ghost? Eu lembro que o lisossomo a gente associou a Paula, que gosta de comer. E que o complexo Ghost a gente associou ao Thomas, que gosta de fazer Uber. Gosta, que leva os amigos pra casa. Ah, então não é nenhuma das duas. Qual será? A gente quer errada. Vamos pensar juntos, então. Ó, o retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. O retículo endoplasmático liso é ali aquele que... Lembra, o complexo de Golgi é aquele que armazenava nas caixas e mandava para fora, que era o que estava mais longe do núcleo. Porém, antes do retículo endoplasmático do complexo de Golgi, a gente tem o retículo endoplasmático liso e antes do liso o rugoso. O liso, ele acaba ajudando o complexo de Golgi a fazer esse processo. E como o álcool, quando ele é ingerido, ele está fazendo mal para o corpo, o que o retículo endoplasmático liso ele vai ajudar realmente a tirar essa bebida alcoólica do corpo. Por isso que é uma célula bastante abundante também nas células do fígado. Então, essa estaria certa. O complexo de Golgi eu também já falei que ele realmente ajuda, né, a tirar as coisas para fora da célula. Os lisossomos. O Kaique fez uma pergunta boa, o que era autofágica, né? Que seria aquilo de comer ela própria. E os lisossomos, eles atuam na digestão de coisas que não são da célula, mas de coisas internas da célula também, que seria ela mesma, até mesmo para a regeneração das células que já estão um pouco mais envelhecidas. Então, essa também estaria correta. A letra D, o retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, em células do pâncreas e em califormes intestinais. Esses órgãos que eu falei aqui, eles realmente são responsáveis por isso, né? E aqui, ó, o retículo endoplasmático liso tem um pouco dessa função, o rugoso também vai ter, e o complexo de Golgi também vai ter, porque eles são todos meio interligados, assim, é como se passa por um, depois passa por outro, e o outro só finaliza colocando para fora. Então, a gente ainda tem aqui os peroxissomos, que atuam sobre os lipídios. Vamos lembrar, gente, quais são os lipídios mesmos? As gorduras, certo? A Francine jamais vai esquecer disso, e o Kaique também. E
Se os lipídios são as gorduras elas normalmente não são ácidas. As gorduras podem sim ser convertidas em açúcares, mas elas não são ácidas. E eu falei que os peroxissomos, eles atuam principalmente para impedir substâncias ácidas no nosso corpo. E, por isso, essa daqui seria a resposta que estaria errada. Porque isso não é fundamental para a construção da célula, isso é fundamental para a proteção da célula. Essa atuação dos peroxissomos. Então, por isso, a letra E que estaria errada. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Conseguiram compreender? Eu consegui. Então tá bom. Vou subentender que a Paola, o Thomas e a Verônica também. Porque eles sempre vão com os amigos. A gente também tem, dentro da célula animal, o vacúolo, que é essa estrutura aqui, ó, em que realmente há o armazenamento de água. O vacúolo é como se fosse um vácuo responsável por se encher de ar ou de água sempre que é necessário, porque o meio está muito cheio. É como se fosse uma bolsa, que a gente precisa guardar alguma coisa e coloca ali. Então, o vacúolo, tem essa responsabilidade e ele está bastante presente, principalmente nas células vegetais. E vocês já devem ter visto vacúolos quando a gente come as laranjas, por exemplo. Aqueles saquinhos que a gente vai mordendo e eles vão explodindo são vacúolos. E quando esse vacúolo ele vai aumentando de volume, esse vacúolo ele regula o equilíbrio osmótico do meio interno da célula para o meio externo. Então, por isso que ele é bastante importante. Vamos lá. Mais uma. Paola, pode ler pra gente essa? Dentre as funções abaixo, apenas uma nos refere e saiu. Já Ela voltou? com ciclos. Assinale qual é. Sim. Síntese de proteína, degradação do álcool e demais toxinas, síntese de lipídio, transporte de moléculas, degradação de peróxidos. Qual você acha que é? Essa aqui não tem problema se vocês errarem, porque essa eu nem expliquei direito pra vocês ainda, tá, gente? Eu chutaria a síntese de proteínas, porque não é ribossomos que faz isso? Os ribossomos fazem isso. Então é a A, certo, né? Não sei. Mas é apenas uma não se refere. Então a gente quer aquela que não é. Eu acho que também pode ser a D, não? Transporte de moléculas. Porque isso não é da membrana plasmática. Poderia ser da membrana plasmática. Mas pensa também que a gente associou essa estrutura ali toda comprida, tudo com um transporte para dentro e para fora da célula, que a gente também associou ao nosso amigo Thomas, né? Uhum. Então ele não é a principal, assim, mas ele pode contribuir. Tá. Então a gente já sabe que a síntese de proteínas ele contribui, porque os ribossomos estão ali pertinho, né? Inclusive, se a pergunta fosse qual é a função do retículo, a Francine já teria falado essa pra gente. O transporte de moléculas, eu também agora falei com vocês que ele tem um pouquinho, né? Então temos ainda a letra B, a letra C e a letra E. Qual vocês acham que pode ser? Eu acho que então é a B. Que vai chutando. B. Degradação do álcool e demais toxinas. Então, vamos Eu voltar. acho que é. Degradação de peróxidos. Interessante.
A Francine disse que acha que é a C. Tá bom. Cada um vai em um, então. Vamos só voltar um pouquinho. Aí, coisa feia, chocadinho. Vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Ó, o complexo golginiense é responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias. Junto com ele, a gente tem os retículos que também ajudam um pouquinho nisso. Teve uma questão que a gente também respondeu, que falava sobre a bebida. E ó, que o retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool. Então, quer dizer que essa é uma função dele. Quase foi. Então, a degradação do álcool também está relacionada ao retículo, porque está ali junto com uma das funções dele, não é a principal, mas é uma delas. A síntese de lipídios, como os lisossomos, eles degradam as coisas e nessa região de retículo e complexo de Golgi há uma síntese de várias substâncias, até porque os ribossomos estão ali junto, atuando, então os lipídios eles também sofrem essa síntese. E então só nos resta a degradação de peróxidos. Muito bem, Thomas. Porque os peróxidos eles estão na parte mais externa da célula. Então ficaria mais difícil até para o retículo endoplasmático que está mais no interior da célula conseguir fazer alguma coisa desse gênero. Além disso, não no nosso corpo, né, mas nas células vegetais a gente tem os plastos, que são como as células responsáveis por capturar a luz e transformar em energia para a célula vegetal. E os plastos, eles funcionam bastante semelhantes também às nossas placas voltaicas. Então, se vocês... Tudo que é de tecnologia, que a gente, como ser humano, vai inventando, a gente meio que copia a natureza. A gente entende como é que a natureza funciona e reproduz para nosso benefício no nosso meio com ferramentas. Então, as placas solares, elas têm essa semelhança com os cloroplastos, ou os plastos. O cloro é que tem cor junto, que daí tem relação com a cor verde. Então, se vocês entendem bem biologia, vocês vão entender mais facilmente outras relações, gente. E a mitocôndria? A mitocôndria, qual dessas daqui é a mitocôndria? Qual faltou a gente falar? É o roxo. Alguém quer... O roxo é o rosa, né? Eu tenho certeza já. Vocês lembram que quando apareceu aquele verde, que ainda o Kaique comentou, eu acho que é esse, porque ele parece que ele tá soltando uma substância mesmo. E eu falei que era mitocôndria, porque ele tinha mais ondinha. Então, aqui é as ondinhas da mitocôndria. Ela é meio assim, meio bolachona, assim. E a mitocôndria, ela é responsável por produção de energia e, assim, acredita-se, a mitocôndria, ela também tem núcleo. Mas como assim a gente tem 2 núcleos, então? Então, tem uma história de que os cientistas acreditam que a mitocôndria, ela em algum momento, ela foi englobada pela nossa célula, e a nossa célula vegetal começou a receber energia, porque ela é uma célula que produz energia pelo trabalho que ela faz. E por isso ela não decompôs a mitocôndria e acabou fazendo uma simbiose, igual a gente vê que ocorre com os musgos, que são aquelas algas associadas a fungos, em que um ajuda o outro, um fornece alimento e o outro fornece abrigo. E antigamente eles acreditavam que as nossas células eram capazes de se alimentar por fermentação. Então, com a mitocôndria, a gente conseguiu se desenvolver como organismos bem mais complexos. E por isso a mitocôndria ela é tão importante. Mas ela veio não já pertencendo ao nosso corpo. Foi alguma célula nossa que se alimentou dessa mitocôndria e como foi boa, ela começou a ser reproduzida junto com as demais células.
Então, eles atuam principalmente na respiração celular, que é de onde vem a nossa fonte de energia. E às vezes a gente fala, né, mas respiração celular, qual é a relação que a gente tem de respiração celular com fonte de energia? Isso a gente vai ver mais para frente, nos próximos capítulos, estudando sobre fermentação e respiração aeróbica. Que daí a gente vai realmente estudar o processo de formação de energia. Mas eu já dizendo para vocês que, por exemplo, se a gente pega um palito de fósforo e acende ele, coloca um copo em cima, o que vai acontecer com o palito de fósforo? Ele vai apagar. Porque acabou o oxigênio. Então, acabou o ar necessário para a combustão, que era a energia. Então, é uma relação bem semelhante, assim, dessa que a gente tem com a respiração e com a combustão para o funcionamento do nosso corpo. Então, ó, o núcleo aqui fazendo todo o planejamento, os ribossomos fazendo a síntese de proteínas, diminuindo elas, quebrando elas, organizando para que elas consigam ir se distribuir pela célula. O complexo de Golgi aqui, ó, fazendo os empacotamentos para mandar para fora, ou colocar para dentro, desempacotando. Os lisossomos trabalhando aqui na terra para conseguir alimento. As mitocôndrias trabalhando para a produção de energia. E a membrana plasmática trabalhando na entrada e na saída de substâncias na célula. Além disso, teria outros aqui, né? Mas esses são alguns que são bastante importantes. Então, essa seria a nossa aula de hoje. Eu agradeço vocês pela participação. Ó, eu vou mostrar só o jogo que vocês deveriam fazer. Olha aqui, ó, gente. Deixa eu só... Ah, vocês... Opa, acabei fechando. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Ó, tem aqui um... Opa, tô no 200... Ai, eu tô no prima errada, né? Aqui. É um joguinho bem simples. Como eu falei pra vocês, eu não vou estar cobrando, porque eu sei que não vai ser todo mundo que vai conseguir abrir. Mas vocês só tem que identificar as partes da célula. Então, quero colocar... Acho que esse aqui é o complexo de Golgi. Coloquei aqui. Não vai ir, porque não é. Eu acho que aqui é a mitocôndria. Vou colocar aqui. Não vai ir. Então, eu vou ter que achar qual que é o certo que ele encaixa. Ó, essa parte aqui, eu acho que é a membrana. Se for, ele vai ficar. É só para reforçar, então, essa parte de organelas celulares. E daí, nas próximas semanas, a gente começaria a trabalhar sobre fermentação e respiração que necessita de oxigênio. Então, eu só vou pedir para vocês escreverem aqui no chat o nome e a série de vocês. E daí eu vou colocar lá no Classroom ainda hoje aquele formuláriozinho que eu comentei com vocês. E daí vocês só respondem e tá tudo certo para essa semana daí. Se eu ficar com vocês mais uma semana, vai ser muito legal. E se eu não ficar com vocês mais um tempinho, já foi muito legal trabalhar com vocês e tá aqui. Essa foi nossa última aula contigo, então, no caso? Eu não sei, porque o meu contrato encerra na quinta, né? Daí, eu não sei se o professor vai pegar mais atestado, se não vai, porque da última vez também, eu também não sabia, e daí ele pegou mais atestado. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos. Sim. Ainda bem que contigo é tirar outros 10, né? Porque com o outro professor é meio complicado. Ah, é? Aí você tem que aproveitar agora, então, né? Ele é meio mais chato. Assim. É que tá sendo gravado. Depois eu corto essa parte, não tem problema. Foi que corta?
Ah, então corta, tá? Que eu vou olhar. Vou até parar já, vou até parar porque é mais seguro, né? Ai, não. Ai, ai.